Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. E por isso, mais uma vez aqui nos encontramos. E exatamente por isto que neste momento agradecemos a Deus pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade. Gratidão a Deus pela vida. Gratidão a Deus por este corpo físico. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo de despertar espiritual. Aos espíritos amigos, agradecemos-lhes pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes aqui neste ambiente virtual. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. De hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca do retorno da alma à vida corporal. Mais especificamente, capítulo de número 7. Capítulo de número 7 do livro 2 de O Livro dos Espíritos. E hoje iniciaremos um assunto novo. Estudamos até o nosso último encontro várias e várias questões já acerca deste retorno à vida corporal pela alma, em relação àquele prenúncio, ou aquele momento que antecede, ou aqueles momentos que antecedem a ligação da alma a um novo corpo físico. Aquele passo inicial, aquele sinal que a alma recebe ou que ela percebe que está chegando o momento para que retorne ao corpo físico. Conforme já lembramos algumas vezes, este capítulo de número 7, ele é composto por 70 questões, sem contar aquelas questões que se desdobram em 2, 3, 4 questões, letra A, B, C. Então, este capítulo de número 7 começa na questão de número 330 e vai até a questão 399. E hoje iniciaremos, conforme havíamos dito, um assunto novo que trata acerca daquele momento da união da alma ao corpo, ao novo corpo, união da alma e do corpo. Em que momento isto acontece? Em que momento nós, que aqui nos encontramos no corpo físico, nesta atual existência, em que momento nós nos ligamos a este novo instrumento, eu, você, cada um de nós, na condição de essência divina, essência imortal, quando foi que nós nos ligamos
ou quando foi que ocorreram aqueles primeiros laços de união da alma ao corpo, ou de prisão da alma ao corpo, exatamente acerca deste assunto que Kardec formula o primeiro questionamento. Lembrando também que este item que trata acerca da união da alma e do corpo começa na questão de número 344 e vai até a questão 360. Ou seja, são 17 questões acerca do assunto, sem contar também aquelas questões que se desdobram, ou seja, contando apenas as questões principais, são 17 questões. Então, teremos 17 encontros para estudarmos acerca deste momento da união da alma e do corpo. Então, no primeiro questionamento elaborado por Kardec acerca deste assunto, ele formulou da seguinte maneira: em que momento a alma se une ao corpo, conforme havíamos questionado anteriormente? Em que momento você, eu, cada um de nós nos unimos ao novo corpo que iniciaria ali naquele momento a sua trajetória de formação? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: a união começa. Então, esta união, ela acontece de forma lenta, de forma paulatina, não é realizada de uma única vez, mas ela começa exatamente no momento da concepção, momento em que o espermatozoide encontra o óvulo. O espermatozoide, ou seja, a contribuição masculina e a contribuição feminina com o óvulo, e o homem, o masculino com o espermatozoide, quando os dois se encontram e ocorre a fecundação. Então aqui eles dizem que a união começa exatamente no momento da concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Então a união da alma com o novo corpo começa ali a atar os primeiros laços exatamente no momento da concepção, e isto vai lentamente transcorrendo ao longo da gestação e se conclui no momento do nascimento com vida da criança. Desde o momento da concepção, ainda acrescentam os espíritos amigos, que desde o momento da concepção, o espírito designado habita tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. Então o laço inicial acontece exatamente no momento da concepção. E desde este momento da concepção, o espírito que está designado anteriormente à concepção, porque conforme nós estudamos em encontros anteriores, não existem improvisos no mundo espiritual, não vai ocorrer uma concepção sem que haja um espírito designado para se ligar àquele novo corpo que iniciará a sua formação. Não existe improviso no mundo espiritual. Então a união começa exatamente no momento da concepção, e desde este momento o espírito designado passa a habitar, ou seja, está ligado ao novo corpo,
e a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando. Esse laço vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O grito que se escapa, então, da criança ao nascer, anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Então, aquele primeiro choro da criança, exatamente isto que os espíritos amigos nos explicam, anuncia que ela se conta entre os vivos e na condição de servidores de Deus. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação desta primeira questão deste assunto, a união da alma e do corpo, o momento em que isto acontece, e na sequência, ampliando as nossas reflexões, antes abraçando fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada, e neste momento abraço fraternalmente e virtualmente a nossa irmã Vilma Guimarães, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Então, conforme havíamos dito e estávamos começando a dizer, havíamos dito em relação à questão que já refletimos, a questão 344, e ampliando as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, os comentários que encontramos no capítulo de número 38. Capítulo de número 38 do volume de número 7, União com o Corpo. Então, Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, deixou para nós estes comentários, os seus comentários, acerca desta questão 344, sobre esta união da alma com o corpo. Então, Miramês começa as suas palavras da seguinte maneira, que a união da alma com o corpo é uma festa. É uma festa de Deus na presença do Cristo. Quantos ignoram o instante em que a alma se une ao corpo, antes, na verdade, de ele se tornar um ser vivente, ou antes do espírito tomar um novo corpo? Há muitos casos em que o espírito destinado a reencarnar começa a conviver com seus futuros pais, bem antes da concepção, no sentido de ir trocando simpatia para um futuro convívio. No entanto, a ligação será feita nos primeiros momentos da concepção. Então, conforme a espiritualidade superior, respondendo a Kardec, a todos nós, disseram, aqui vem Miramês e repete, que a união da alma a um novo corpo físico se inicia exatamente no momento da concepção, mas que, via de regra, e a depender da necessidade do espírito reencarnante, bem como dos seus futuros pais, a convivência entre ambos se inicia bem antes. Conforme já citamos em estudos anteriores, narrativa que encontramos na coletânea de André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, a reencarnação de Segismundo, em que este espírito começou a ser levado para visitar os seus pais durante o sono do corpo físico deles, bem antes da reencarnação, para ir estabelecendo um ambiente de paz, um ambiente de harmonia,
um ambiente de fraternidade, conforme aqui também Miramês nos fala sobre este momento, ou estes momentos de encontros ou reencontros para ir construindo uma simpatia, em especial quando existe alguma antipatia entre os espíritos dos pais ou de um deles com o espírito daquele que irá reencarnar, ou o espírito reencarnante. E aí Miramês acrescenta que o ato sexual é o ponto alto das ligações e escolha no preparo do corpo físico. É uma visão espetacular para quem o pode, para quem o pode ver, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Os dois trocam vibrações de simpatia, trocam fluidos imponderáveis, trocam amor, de maneira que o corpo começa a nascer, a surgir fundamentado nas bases do amor. Então aqui Miramês nos fala até mesmo do encontro do espermatozoide com o óvulo. E acrescenta, óvulo e espermatozoide se unem nesse amor e a vida física surge pela presença do espírito imortal que fecunda a matéria, ativando suas vibrações, em se ligando a ela por vários laços, por onde circulam fluidos divinos, dando alento e impulsos à forma física. Então aqui Miramês, até de uma forma poética, nos fala e nos esclarece como tudo isso acontece. E que muitos de nós desconhecíamos ou desconhecemos, e em muitas situações nem a nossa ciência terrestre esclarece acerca do assunto. Sem sombra de dúvida, é obra de Deus. E tudo que é obra de Deus, e tudo é obra de Deus, tudo é belíssimo, tudo é muito lindo, conforme nos fala, conforme nos lembra a nossa irmã Vilma Guimarães. Então aqui Miramês nos fala acerca de ativação de vibrações entre espermatozoide, entre óvulo, nos fala de amor, nos fala de harmonia, nos fala da presença de Deus, nos fala de vibrações, nos fala de fecundação da matéria pelo Espírito. E acrescenta, não há formação de corpos no mundo interno da mulher por acaso. Ou seja, isto não é o acaso. Isto não é obra do acaso, porque o acaso nada cria. As mãos espirituais, pela vontade de Deus e supervisão de Jesus, operam maravilhas. Ou seja, aquilo que muitas pessoas colocam na conta do acaso, por não saber explicar, acontece pelas mãos dos espíritos superiores, pela vontade de Deus em primeiro lugar e acima de tudo, sob a supervisão de Jesus, que operam maravilhas de todas as maravilhas da terra, para nos apresentar a criança
que traz ao mundo dos homens a expressão dos anjos, falando da presença de Deus em toda a parte. Como a doutrina dos espíritos viaja no carro do progresso, obedecendo à lei do crescimento espiritual, o livro dos Espíritos nos fala que ao nascer a criança são apertados vários laços espirituais, mas o preparo continua e esses laços vão sendo ajustados continuamente na criança. Então aqui Miramês nos acrescenta mais informações e nos fala que os laços são apertados, vários laços são apertados, laços espirituais, e esses laços vão sendo ajustados continuamente na criança, até uma certa idade, quando a reencarnação se consolida. E aqui ele diz na sequência que isto acontece, essa consolidação acontece aos 7 anos de idade. Eles se ajustam com mais intensidade, ou seja, os laços espirituais se ajustam com maior ou com sua real e integral intensidade aos 7 anos da criança. Eis aí o homem na sua estrutura completa, dentro das responsabilidades que lhe compete respeitar, dando prosseguimento às suas atividades como prometera no mundo espiritual. Então aqui Miramês nos fala do mundo físico, bem como do mundo espiritual, que quando nós participamos, se tivemos condições de participar do nosso planejamento reencarnatório, fizemos promessas de virmos à Terra, realizarmos tais e tais tarefas, obedecendo às mesmas leis, mas já no sentido de retorno. Esses laços, a partir de certa idade, vão se afrouxando paulatinamente até chegar ao desprendimento natural pela chamada morte do corpo. Então aqui Miramês dedicou também esta parte para falar da desencarnação, não apenas acerca da reencarnação, mas falaremos em outras oportunidades acerca deste momento de desatar os laços. Porque conforme vimos aqui nas palavras dos espíritos superiores, bem como nestas reflexões de Miramês, os laços começam a se atar no momento da concepção e vão se apertando cada vez mais, se ajustando durante os primeiros anos após o nascimento da criança até os seus 7 anos. Mas só que, conforme havíamos dito e acabamos de ler, obedecendo às mesmas leis naturais da reencarnação, tem a desencarnação, que, ao contrário da reencarnação, que esses laços foram se ajustando, se apertando cada vez mais, quando a desencarnação acontece pelo processo natural da velhice do corpo físico, esses laços vão se afrouxando até se desatarem por completo, quando o espírito se liberta da matéria para retornar para casa. E aí ele acrescenta que tudo no mundo tem a ida e a volta.
na sequência da harmonia universal da vida. Todos os povos do mundo comemoram o nascimento das crianças com festejos, com alegria, como glória na terra pelo céu que se mostra. É a intuição desse fenômeno singular da volta dos que se foram para as lutas na carne em busca do aprimoramento individual, procurando dar nascimento por dentro ao Deus que se cultuava por fora do coração. E aí ele segue dizendo: ajudemos os filhos do coração que tenhamos em nosso lar. Então ajudemos aos filhos do coração que tenhamos em nosso lar, pois eles são sementes do Senhor. Eles, os filhos, são sementes de Deus para a direção e vida da humanidade. No seio da nossa família podem estar missionários esperando por parte para que eles possam continuar o trabalho começado por Jesus. Conforme os espíritos amigos nos esclarecem, muitas famílias aqui na Terra estão abrigando anjos sem perceberem, sem que se saiba. Então aqui Miramês nos lembra também que no seio de muitas das nossas famílias podem estar alojados ou abrigados missionários que vieram com missões grandiosas, que estão esperando para que possam continuar o trabalho começado por Jesus. Não é isso, questiona Miramês, não é isso uma verdadeira glória, uma verdadeira felicidade? Cultivemos, nos convida Miramês, cultivemos em nossa casa as boas ideias, deixando irradiar dos corações o ambiente de luz que o Cristo nos ensinou. Sabemos que temos ainda muitas dificuldades, em especial a depender do agrupamento familiar onde nós nos encontramos, com quem nós nos encontramos, as desarmonias que ainda possam existir e com certeza ainda existem nos nossos agrupamentos familiares. Mas é preciso que nos esforcemos para irmos pouco a pouco construindo ou reestabelecendo a verdadeira harmonia, conforme aqui nos lembra Miramês, nos convida Miramês, nos conclama para que cultivemos em nossos agrupamentos familiares boas ideias, deixando irradiar dos corações o ambiente de luz que o Cristo nos ensinou e continua a nos ensinar. Porque Jesus nos ensinou e continua a nos ensinar, porque os seus ensinamentos, os seus exemplos, continuam ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, continuam a ecoar nos nossos ouvidos espirituais. Jesus continua a nos convidar: vinde a mim. Jesus continua a nos orientar para que nos esforcemos ao máximo, para que façamos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem.
Jesus continua a nos orientar, a nos esclarecer a importância e a necessidade que todos nós temos de cultivarmos o perdão, de cultivarmos a fraternidade, de não apontarmos os defeitos dos outros, de não julgarmos os outros, para que não sejamos julgados também, de não medirmos os outros, porque da mesma forma que medimos, nós também seremos medidos. Simbolicamente falando, com a mesma régua que nós medimos os outros, nós também seremos medidos. E aí Miramês, encaminhando para encerrar estas reflexões, ele também nos convida para um momento de transformação, através de alimentar os nossos pensamentos de forma positiva e não de forma negativa. Então ele diz: não alimentemos pensamentos negativos em nosso lar. Ou seja, alimentemos pensamentos positivos em nosso lar. Porque se alimentarmos pensamentos negativos, sem sombra de dúvida que isto será prejudicial a todos aqueles que se encontram naquele ambiente. Então não alimentemos pensamentos negativos em nosso lar, porque tudo o que pensamos são sementes que podem crescer e prosperar. E os pensamentos estão sempre ligados entre filhos e pais, inspirando-se e alimentando na fonte de onde vieram. Então, assim, Miramês nos convida, nos conclama para aquele esforço constante, aquele esforço permanente de alimentarmos no nosso agrupamento familiar boas ideias, pensamentos verdadeiramente construtivos, pensamentos verdadeiramente em conexão, em harmonia com o pensamento divino, com o pensamento do Cristo. Porque ao alimentarmos pensamentos negativos, que são sementes, esses pensamentos negativos com certeza irão crescer e prosperar. Da mesma forma que os pensamentos positivos também são sementes que vão crescer e prosperar, vão produzir frutos. Então, sem sombra de dúvida, é bem mais saudável para o agrupamento familiar, para todos nós, que produzamos juntos bons frutos e não frutos maus. E aí Miramês encerra este capítulo nos fazendo mais um convite, já que ele nos convidou para o estudo, para a reflexão, para o esforço constante, nos ajudarmos uns aos outros, alimentarmos pensamentos positivos e não negativos. Ele ainda nos convida para o cultivo do Evangelho, essa boa semente que Jesus nos deixou. Cultivemos o Evangelho no nosso lar, para que depois esse Evangelho passe para o lar do coração e domine o lar da consciência. Cultivemos o Evangelho no nosso ambiente doméstico, físico, na nossa casa, no nosso lar,
para que depois esse evangelho possa passar para o lar do coração e, consequentemente, ato seguinte, possa dominar o lar da nossa consciência. Então aqui Miramês nos fala de um lar físico, de um lar do coração e do lar da nossa consciência. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e mais uma vez, muito obrigado por sua presença, por sua participação. Gratidão a Deus por mais esta oportunidade de refletirmos com base nestes ensinamentos que a espiritualidade superior nos deixou, sob o comando, a orientação de Jesus, com a permissão de Deus nosso Pai. Que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade e assim, um dia, sem sombra de dúvida, todos nós, trabalhando conjuntamente, nos libertaremos das trevas da ignorância. Gratidão infinita a todos vocês, gratidão infinita a Jesus, aos espíritos amigos que nos concederam todo o ambiente, que organizaram todo o ambiente necessário e propício para a realização destas reflexões. Até breve, meus irmãos e irmãs.